Sabe quando a gente lê um texto acadêmico e ele soa como uma verdade absoluta, quase como uma lei da física? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num trabalho de Mircea Eliade, mas o nosso foco não é só o que ele fala sobre os mitos. O mais interessante aqui é investigar como a escrita dele constrói essa aura de autoridade científica, sabe? Aquela que parece inquestionável. A gente vai literalmente desmontar a arquitetura desse texto. Bom, o ponto de partida do Eliade é uma ideia muito poderosa. Ele propõe que existem tipos bem diferentes de histórias. Algumas são só para passar o tempo, para divertir, um entretenimento. Mas existem outras. Essas outras são as narrativas que nos formam, que nos fundam, que dão o contorno da nossa própria existência. E aqui está a base de todo o argumento dele, essa distinção que ele pega de povos originários entre o que seriam as histórias falsas, tipo contos, fábulas, e as histórias verdadeiras, que são de fato os mitos. Para as sociedades que ele chama de arcaicas, são essas histórias, os mitos, que definem a realidade em si. Ok, mas aí vem a nossa pergunta central. Como é que o Eliade consegue fazer com que a interpretação dele não pareça só uma opinião, mas sim um fato científico, objetivo? A resposta, gente, está na construção, na arquitetura do texto dele. É exatamente essa estrutura que a gente vai investigar agora. Primeiro, vamos entender bem o argumento principal. Para o Eliade, os mitos são histórias verdadeiras porque eles contam os eventos lá do comecinho, os eventos primordiais que fizeram o ser humano ser o que ele é hoje. Ou seja, não é ficção, é a própria explicação da nossa condição. E então um ponto-chave é o seguinte: a diferença não está em ter deuses ou monstros. A diferença está no impacto que a história tem. Os mitos, as tais histórias verdadeiras, mexem diretamente com a nossa existência. Já os contos, as histórias falsas, falam de eventos que, mesmo que tenham acontecido, não mudaram a essência do que é ser humano. E o que ele quer dizer com constituir existencialmente? Quer dizer que os mitos respondem àquelas perguntas que são, assim, o centro de tudo, né? Por que a gente morre, por que a gente se organiza em sociedade, por que o trabalho é uma necessidade. Os mitos dão a origem e, com isso, a justificativa para essas realidades da vida. Certo, a ideia é forte, a gente já entendeu. Mas como é que isso é construído para soar como ciência pura? Agora a gente entra na parte mais técnica. Vamos analisar as ferramentas da linguagem que o Eliade usa. É aqui que a mágica da autoridade acontece. Ele usa um verdadeiro arsenal de técnicas. Primeiro, ele se apaga do texto. Nunca vamos encontrar um eu acho ou na minha opinião. A voz é totalmente impessoal. Ele também usa termos genéricos, como o homem arcaico, que transforma um grupo específico numa categoria universal. A linguagem é super direta, conceitual, e o raciocínio é amarradinho com conectores lógicos, como portanto, desse modo, efetivamente. Agora, de todas essas ferramentas, tem uma que é especialmente poderosa. É uma verdadeira pedra angular na construção dessa autoridade toda. Estou falando do uso muito estratégico do tempo verbal. É o que a gente chama de presente genômico. Pensa em frases do tipo, a água ferve a 100 graus Celsius. O verbo ferve está no presente, mas não fala de algo que está acontecendo só agora, né? Ele expressa uma verdade universal, uma lei que vale para sempre. É o tempo verbal da ciência, dos provérbios, das definições. Olha só isso funcionando no texto. Eliade não escreve o mito ensinou ou o mito ensinará. Ele escreve o mito ensina. Usando esse presente gnômico, ele pega a afirmação dele e transforma numa lei atemporal. É como se o mito estivesse sempre em qualquer tempo e lugar, ensinando. É genial. A segunda grande pedra angular dessa arquitetura é o jeito que ele usa os exemplos. Num discurso científico, um exemplo não serve só para ilustrar, para deixar mais claro. Ele serve para provar um ponto. E nisso o Eliade é um mestre. A lógica que ele segue é de uma clareza impressionante. Parece um roteiro. Primeiro, ele apresenta a tese geral. Depois, traz um exemplo bem concreto, como o mito da origem da morte. E por fim, e aqui está o pulo do gato, esse exemplo não é só contado. Ele é usado para validar a tese inicial. Ele funciona como se fosse uma prova de laboratório. E os exemplos no texto mostram isso perfeitamente. O mito sobre a origem da morte não é só uma historinha. Ele funciona como a prova de que a nossa mortalidade veio de um evento lá no começo dos tempos. Do mesmo jeito, o mito da primeira pescaria não é um conto de aventura. Ele serve para legitimar por que aquela tribo pesca, porque essa é uma prática social fundamental. Nos dois casos, o exemplo vira evidência.
E aí, quando a gente junta todas essas peças, a linguagem, os tempos verbais, os exemplos, o resultado é um texto de uma solidez que impressiona. Essa impessoalidade, o uso do presente gnômico, a lógica dos exemplos, tudo isso se combina para criar um efeito muito forte de verdade universal. A análise do Eliade não se coloca como uma interpretação possível, mas como a descrição objetiva de um fenômeno. É essa estrutura invisível que dá toda a autoridade para o discurso dele. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão muito poderosa, né? Porque entender como a autoridade é construída num texto é uma baita ferramenta para a gente ler o mundo de um jeito mais crítico. Fica a pergunta no ar: que outras verdades que a gente consome todo dia são, na verdade, sustentadas por uma arquitetura de linguagem tão cuidadosa quanto essa?